Bom dia. Vamos a Números, capítulo 20. Estamos com Israel, o povo, no final da caminhada rumo à Terra Prometida, caminhada de 40 anos. E alguns acontecimentos que a Bíblia nos relata que houve lá. Vamos ler os versículos, o versículo 17, do 14 ao 17. Números 20, 14 ao 17 diz: Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que tanto nos ensina história, nos ensina teologia, nos ensina teus planos, tantas coisas. Mas especialmente nos ensina as coisas espirituais. E nós precisamos do teu Espírito para que esse ensino seja correto na nossa alma, não seja uma impressão nossa, não seja um aprendizado racional simplesmente. Teremos sempre a razão envolvida, mas muitas vezes submissa ao ensino que passa por cima pelo teu Espírito Santo e que nos entra no coração. E é desse ensino que nós precisamos prioritariamente do que os ensinos de geografia bíblica, de história bíblica e tudo mais. Então, nos ajuda a aprender com essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Israel, rumo ao norte, para a terra prometida, precisava passar por Edom. Ele envia mensageiros. Por que ele chama Israel de irmão? Melhor dizendo, por que Israel chama Edom de irmão? Diz, teu irmão Israel quer passar. Edom era descendente de Esaú. Pregamos uma mensagem recentemente sobre este assunto. O assunto, digo, que envolvia os edomitas e os israelitas. Expliquei bem isto. Esaú era filho de Isaac, irmão de Jacó, vocês sabem da história toda. E Esaú acabou se tomando rumo próprio. E dele descenderam os edomitas. Então, por isso, eram parentes, claro. E eles não disseram, o Edom, nós somos o povo escolhido, nós, descendentes de Jacó. Vocês deixaram de lado Deus. Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas com o irmão dele, Jacó, nosso pai, nosso ascendente. Não. Ia dar confusão, né? Eles buscaram um ponto de identificação com os edomitas.
algo que ajudasse no relacionamento. Sabedoria, diplomacia pura aqui. Eu vou fazer várias aplicações com relação ao evangelismo. Nessa história eu vou aplicar alguns princípios, algumas ideias para o nosso evangelismo, o nosso trato com o mundo. Nós, povo de Deus, os eleitos de Deus, a igreja hoje, e que precisamos passar pelo mundo. E vou fazer algumas aplicações nessa área aí. E a estratégia aqui é excelente, que Moisés adotou. Faz parte do ato de evangelizar, dizer que existem salvos e não salvos, filhos de Deus, existem as criaturas de Deus, faz parte. Mas a maneira de falar isso é muito importante e de você se achegar, você iniciar um diálogo até chegar num ponto em de realmente entrar de uma maneira mais profunda, se e quando isso for permitido. Dificultar o relacionamento é muito fácil. Falar de uma maneira agressiva, hostil. O ideal é dizer as verdades do Evangelho procurando um ponto de identificação com o outro. Real. Quer um exemplo? Nós somos criaturas de um mesmo Deus. Ou fomos criados pelo mesmo Deus, você e eu. Pode estar falando com um criminoso preso na cadeia. Essa conversa é totalmente realista. Nós somos, você aí e eu aqui, somos criaturas de um mesmo Deus. Pois é. E como criaturas, nós temos obrigações diante do Criador comum, seu e o meu, né? Razoável, né? Pode dizer, nós temos a mesma Bíblia. Você tem Bíblia aqui, meu amigo, na sua cela? Estou partindo de um princípio já de alguém já preso, né? Mas com qualquer pessoa, você tem uma Bíblia? Tenho uma Bíblia, tenho 3. Hoje Bíblia tem várias versões e são baratas e tudo mais. Tenho até uma coleção. O outro diz, não, eu só tenho uma mesmo, foi da minha avó, que está lá. Seja como for, tem em casa tem uma Bíblia, sim. É muito fácil você ouvir esse tipo de constatação e deve ter ouvido várias vezes. Pois é, então se nós temos uma Bíblia e precisamos, né? Tem algum motivo para você ter uma Bíblia, ou 3 ou 4, eu também tenho várias, mas seria interessante conhecer a Bíblia e tal. Ou alguém que vai dizer rapidamente, que Mamelo diz, eu creio em Deus. Ótimo. Eu também creio. Que coisa. Qual é o Deus que você crê? O Deus dos cristãos é o meu. Também. Então você crê no Deus, aquele da Bíblia que você tem lá na sua casa, creio, claro que eu creio. Que ótimo, eu também creio. E daí tentar construir alguma coisa. Paulo tinha essa estratégia revelada lá em 1 Coríntios 9, pensei até em não ler por causa do tempo, mas é muito interessante, não sei se você se lembra dela, e eu vou chegar lá rapidamente e vou ler. 1 Coríntios 9, 19 e 22. Aliás, já cheguei, então eu vou logo ler. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha a estratégia dele. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. O propósito dele era ganhar almas para Cristo, é o que ele queria. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para
ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, como se dissesse, eu vou logo esclarecendo aqui. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Fica aí a lição de Paulo e de Moisés, que não estava pensando em ganhar ninguém para Cristo. Eu acho que ele queria passar em paz para a terra prometida, mas a lição está aí. A segunda observação que eu queria fazer é, ao contar um resumo da história de Israel, como vocês viram que ele contou, você deve saber da nossa história, estivemos lá no Egito, muito tempo, servimos, aí lá depois fomos perseguidos, aí pedimos ajuda a Deus, Deus mandou um anjo, nos salvou. Ele deu um resumo muito bem feito da história de Israel. Então, eles se identificaram com relação a Deus. Eles não esconderam quem eles eram. Se identificaram de uma maneira verdadeira, num ponto em comum com os edomitas. Somos irmãos. Correto. E agora ele diz, agora tem uma coisa. Nós andamos muito perto de Deus. Ou Deus anda muito perto de nós. E tem muito interesse em nós. Nós pedimos ajuda a Deus, temos uma relação com Ele, e Ele ouviu. Ele mandou um anjo. Talvez até se referindo ao Senhor Jesus Cristo, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eles não esconderam quem eles eram. Se essa identificação com Deus dificultasse a permissão que eles estavam pedindo para passar em paz pela terra deles, que fosse. Não vamos falar em Deus, vamos só dizer que somos irmãos, e esse negócio aí do Egito, e se ele souber, tudo bem que ele saiba lá, mas ninguém vai... Não vamos tomar partido aqui de Deus, não, vamos ficar quietos. Vai que eles não gostam de Deus, ou têm raiva de Jacó, que tinham mesmo, e são cismados, e não vai dar certo. Vamos esconder isso. Não. Isso não. Com poucas palavras, ele já foi logo se identificando. Isso é fantástico. Eu acho. Se os edomitas permitissem a passagem, seria sabendo quem eles eram. Esse é o povo que Deus tem interesse. E andam junto com esse povo. Então, mesmo com cuidado, voltando à questão do evangelismo, para não ferir, não polemizar, mesmo buscando pontos em comuns, como eu já comentei, jamais esconda quem você é. Eu sou um eleito. O quê? Eu sou salvo. Por enquanto, né? Você quer dizer que é salvo hoje. Se você pecar feio daqui para amanhã, você pode ter essa salvação ameaçada. Não, eu estou salvo eternamente. É muita arrogância você dizer isso. Provavelmente você já ouviu algo desse tipo. Eu já ouvi várias vezes. É muita arrogância dizer, eu tenho que dizer isso aí. Não é arrogante, mas eu creio na palavra de Deus e tal, mas eu tenho uma vida eterna. Sim. Em outras palavras, diga quem você é. Não se esconda. Eu sou filho de Deus. O problema é que o outro vai dizer rapidamente, né? Adivinha o que o outro vai dizer? Eu também. Então, é complicado. Mas se chegar a um ponto, se for o caso, revele quem você é, vá revelando. E discípulo de Cristo, esse aí deve ser logo a primeira frase. Logo. A primeira oportunidade, logo dizer, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Sou um crente em Jesus Cristo.
Ah, mas se eu dissesse, ele tem raiva de crente, ele tem raiva de Jesus Cristo. É como Moisés. Pode até ter pensado, não sei se ele pensou, mas se eles tiverem que recusar nossa passagem, pelo fato de sabermos que nós estamos ligados com Deus, pedindo coisa a Ele, Deus nos atendendo e Deus nos ajudando, lamento muito. Espetáculo. A atitude. Terceira observação. Tentaram um relacionamento com os edomitas, sem comprometer o fato de Israel ser o povo de Deus. Foi um relacionamento. Eles propuseram o quê? Passar no meio deles. Um relacionamento rápido, provisório, mas era. Então, evitar mesmo era ir pelo outro lado, era rodear a terra de Edom. Eles quiseram passar bem no meio, com a edomita do lado esquerdo e a edomita do lado direito. No meio, por uma estrada, chamada Estrada Real. Não vamos pelos campos para não atrapalhar as plantações de vocês, não vamos beber da água de vocês, não queremos nada com vocês, queremos só usar a estrada, pura e simples. Mas queremos, e queremos passar no meio de vocês. Provavelmente, se alguém adoecesse lá pelo meio, eles iam pedir ajuda a algum vizinho lá, algum que estava bem pertinho da estrada lá, um edomita, ajuda aqui que tem alguém doente. Então, ia ter um certo relacionamento. Ia. Mas provisório, proposital, sem comprometer a santidade deles, no sentido de serem o povo eleito de Deus. Não que fosse um povo santo, que temos visto ao contrário, ao longo de todas as histórias, a rebeldia deles e tudo, mas não estou falando nesse sentido da prática do dia a dia. Eu estou falando na posição deles de eleitos. Então, era um povo santo, nesse sentido, porque Deus escolheu colocar ali a graça dele e elegeram. Muito bem. Ao proporem passar no meio e ter um relacionamento mesmo fugaz, não estavam comprometendo a posição deles de eleitos, não estavam se misturando com o povo. É um detalhe muito interessante. Não propuseram um envolvimento mais profundo, íntimo, permanente, mas uma coisa altamente provisória. E assim deve ser o nosso envolvimento com o mundo superficial, como se estivéssemos de passagem pela terra deles. Vou tocar isso um pouco mais lá no final. Eu parei no versículo 17, não sei se vocês notaram, né? A história continua. E os edomitas? Depois de uma carta dessa, de uma fineza dessa de Moisés, através da mensagem que ele mandou pelos mensageiros lá, um pedido desse razoabilíssimo, humano, compreensível. É claro que tocou o coração desses edomitas. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim. Ih, esquentou aqui. Para que não saia eu de espada ao teu encontro. Pense, num povo brabo. Isso aqui é ser hostil. Já vou falando em espada logo. Então os filhos de Israel lhe disseram, claro, a mensagem para lá é mensagem para cá, né? Mensagem para lá é mensagem para cá. Então lá vai a mensagem de Moisés agora. De novo. Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa eu não desejo, senão passar a pé. Insiste. Porém, ele disse, lá vem outra carta de lá para cá. Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Passem agora. Ele não ficou quieto.
não deixe passar. E esperou algum resultado lá, o que Moisés ia resolver. Não, ele convocou os guerreiros deles lá, se armaram e foram bem pertinho para dizer, vamos ver se eles dão um passo. Se entrar aqui, vão ver. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou. E aqui acaba a história. Não deixaram, Israel insiste, os edomitas vão ao encontro deles armados para impedir pela força, Israel se desvia. Aumentou muito o trajeto deles. Devem ter ficado tristes, decepcionados, não apenas pela distância aumentada, mas pela rejeição pura e simples de todo um povo, né? Deve ter doído bastante. E nós sentimos indignação por esses edomitas. É difícil não sentir, é razoável. Custava ter deixado eles passarem como eles pediram. Negar já foi ruim. A segunda opção de impedir à força, o que eles nem tentaram fazer, é muito pior e mais humilhante ainda. Eu gosto de pensar nas coisas, eu não fico só na superfície. Haveria uma terceira opção, que teria sido a pior delas. A gente pensa que foi a pior opção, né? Já era ruim dizer não. Agora, pior mesmo é o que eles fizeram. Dizer não e ainda ir armados para ver se eles entravam para ir para a luta armada mesmo. O pior que podia acontecer é não. Na minha mente, tinha uma opção pior. Os edomitas permitirem eles passarem. E quando estivessem bem no meio do país, atravessando-lhe mulheres, crianças, atravessando ele bem no meio, eles atacarem o povo. Podia destruir aquele povo, que não estava esperando, não estava armado nem nada. Deus à parte, né? Algum milagre, alguma coisa, mas só pelo aspecto mesmo normal, eles podiam destruir aquele povo pela traição. Pode vir e ataca. Então, já que eles não permitiam mesmo, não iam permitir de jeito nenhum, foi melhor, sabia? Foi melhor. Eu penso assim, deixar claro, jogo aberto. Rapaz, você não passa. Pode se zangar, se ficar rebeicinho, se chatear, vocês não passam. Mas deixa eu passar e tá. Aliás, vou logo para a fronteira, passa agora. Pronto, é claro, sinal claro. Botou o pé aqui dentro, 1 metro na minha fronteira, é guerra, é morte. Tá bom. Aí Israel mudou. Israel podia dizer, pois é guerra mesmo. Bastava Deus ter dito, como aconteceu várias vezes, em frente, Moisés. Passe na terra deles, deixa comigo, pode ir. Eles iam entrar. Então os edomitas arriscaram, sem dúvida. Um Deus que tirou o povo do Egito todinho lá, arrancou tudo. E lá era facílimo. Passa. Está desafiando o meu povo? Pois passe. Não, Deus não se pronunciou. Até onde a gente vê que aí Moisés arrodeou. Mas, para Moisés como líder, foi muito melhor. Eu penso assim, eu como líder lá, eu gostaria. Desse jeitinho. Não passa. E se passar, é guerra. É jogo aberto. Agora dizer, venha. Aí convidavam Moisés para um banquete. Enquanto estava se banqueteando com Moisés, era a hora de atacar. Geralmente não é assim que acontece, as grandes traições. Esse era o perigo. Serem atraídos para dentro de Edom. E lá, Pois agora eu vou terminar com a lição que eu acho que nós devemos todos compreender bem. Nós estamos atravessando pelo mundo. Não é nem que o mundo tenha deixado ou não tenha deixado. Essa parte não tem um paralelo na história, que Deus não perguntou a ninguém.
ou ao mundo, se colocaria os eleitos dele aqui, essa parte não. Mas o fato é que estamos atravessando o mundo. Isso é verdade. É fato. Deus nos impõe isto. Mas, gente, nós estamos apenas passando. Como eles deveriam ter se comportado lá, se Edom tivesse permitido? Passem. Inimigo à esquerda, inimigo à direita, passem. Não se utilizem das coisas deles. E se utilizar, como disse Moisés, eu pago. Não se envolvam com eles. O alvo de vocês é a terra prometida. O alvo de vocês é pós-Edom. O alvo do crente é pós-mundo. Estamos passando por aqui. Deus nos impôs isso. Eu não queria, eu queria estar logo agora no céu. Sim, pode querer, mas momento. Você vai já passar pelo seu Edom. Mas enquanto passa, não faça mais do que isso. Passar. Nós não vou dizer que nós não entendemos. Nós somos lerdos em entender isto. E achamos que fazemos parte de Edom, ou deste mundo aqui. Ficamos cansados, talvez, com a travessia. Ficamos enfeitiçados com alguma simpatia que é um edomita daquele. Venham cá! Vamos parar aqui essa noite, venham aqui na minha fazenda, venham curtir. Umas garotas bonitas aqui para vocês, como isso aconteceu em algumas vezes com Israel. Seduzindo. Às vezes atacando, mas que se for atacando, que até que ainda vai, que nós não temos opção. Mas o perigo parte é de nós, é nos envolvermos e nos deixar seduzir por eles. Provavelmente de uma maneira até inconsciente da parte deles, muitas vezes. Não, eu não tinha... Eu fui utilizado para desviar o fulano da igreja dele? Foi. Eu não tinha essa intenção. Eu convidei para uma festa lá em casa, ou no lugar tal, e ele foi. E lá, sei lá, claro que tinha uns bebidinhos, tinha umas coisinhas para a gente fumar e tal, e ele foi, se envolveu, eu não sabia não, se envolveu com as meninas erradas, e está aí, ele está pior do que eu, no mundão aí. Ele nem usa essa expressão no mundo, né? Mas, pois é, ele, depois daquilo ali, ele degringolou e ele deixou a igreja, deixou foi tudo. O que convidou, eu não creio que ele tenha pensado, eu vou desviar o fulano da igreja dele e tal. É isso. Mas alguém pensou, alguém planejou desviar aquele rapaz ou a moça dos caminhos de Deus. O chefe daquele jovem, ou daquela moça que convidou, do mundo, esse é a mente pensante. Esse planejou. Atraia. E o jovem crente dizer, não, amigo edomita, eu estou só passando. Estou só passando por aqui, pelo mundo. Não vou, não. Eu tenho que chegar ali, já na Terra Prometida, e eu quero chegar intacto. Passe, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo, mas não se comprometa, não estrague a sua santidade, você é um eleito de Deus, não manche o fato de você ser um escolhido de Deus para passar aqui, e enquanto passa, pregue, ame, ajude. Um judeu passando ali, vendo um edomita sofrendo ali ao lado, ou levou uma queda e feriu a testa uma criança edomita, vamos ajudá-lo, ajude.
quer se envolver de alguma forma com eles, se envolva enquanto passa, não pare não. Mas enquanto passa ali, quer ajudar, ajude, quer fazer o bem, faça. Fale de Deus para eles, fale de Abraão, de Isaac, de Jacó, conte a história de Esaú, com cuidado, né? Mas vá lá, fale, evangelize. Na época tem que ser entre aspas, que o evangelho é a pregação de Cristo, já que ele veio depois. É isso. Passe pelo mundo. Só passe. Billy está a terra prometida lhe esperando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que teu Espírito Santo nos ajude a não sermos envolvidos por esta terra, por este grande Edom, muito mais do que é para sermos. Minimamente tem que ser, provisoriamente, fugazmente, tudo bem. Até para pregar e fazer o bem entre eles, ok. Mas não para sermos atraídos para os padrões deles. E que nunca tiremos os olhos do objetivo enquanto passamos por esta terra. O céu. O paraíso, depois Jerusalém celestial. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.